Esse é o primeiro vídeo do ano e eu já tô trazendo uma ideia reaproveitando gavetas velhas, que você pode adaptar e fazer aí na sua casa também, que fica lindo. Inclusive, se vocês quiserem mais ideias com esse tipo de material, já vão me contando aqui embaixo nos comentários, porque eu já fiz muitas e dá pra fazer uma coisa mais linda que a outra. Então já deixa o seu like agora no início do vídeo pra ajudar na divulgação, já vai se inscrevendo aqui se for novo e me segue lá no Instagram, que eu vou colocar aqui na tela pra me acompanhar por lá também. E bora lá pra conferir. Para fazer essa ideia, eu reaproveitei essa gaveta grande que tá guardada aqui em casa há mais de um ano, desde quando eu fiz aquele porta-temperos com gaveta para cozinha no ano retrasado. Não sei se vocês lembram, quem me acompanha aqui vai saber. Então, eu encontrei na rua junto com outras gavetas e partes de um guarda-roupa desmontado e guardei. Foi a única parte que sobrou até hoje. E eu tô esperando pra fazer isso agora que eu, enfim, consegui trazer essa ideia pra vocês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi retirar as corrediças dela, que estavam velhas, já estavam bem sujas. E retirei também esses dois puxadores que eu guardei pra reaproveitar depois. E dessa vez, ao invés de cortar as tábuas em casa, eu aproveitei que eu já tinha comprado algumas tábuas pra fazer os armários da lavanderia e pedi pra cortar tudo no tamanho certinho com MDF mesmo. Então, eu usei aquelas duas iguais médias pra fazer as laterais, essa maior para fazer a parte de trás e essas duas grandes com o mesmo tamanho para fazer a parte de cima e a parte de baixo. Então eu vou começar usando uma dessa grandona. Posicionei ali em cima dela a gaveta, deixando bem alinhada na parte da frente e dá para perceber que eu pedi para cortar essa tábua grande, deixando um espaço ali nas laterais da gaveta. Então tudo vai depender do tamanho da sua gaveta. E eu já medi ela para ficar sobrando a parte de trás, tanto um espaço para encaixar aquela tábua larga, quanto um espaço para ficar entre ela e a gaveta. Ou seja, essa tábua é um pouquinho maior tanto dos lados quanto na parte de trás. Para começar a montar, eu posicionei ela na parte de cima da gaveta, coloquei as laterais ali encaixadas embaixo desse tampo, dessa forma. E para ficar retinho, eu usei um esquadro, porque assim na hora que for parafusar, fica certinho. Então, eu primeiro fiz um furo ali na parte de cima para encaixar o tampo com a lateral. Escariei com a broca de parafusar mesmo e depois parafusei. E aí, eu coloquei 3 parafusos, um em cada lado ali e um no meio para travar, porque era uma tábua bem grande. E repeti o mesmo processo desse outro lado para parafusar a outra lateral, colocando mais 3 parafusos. Depois, retirei a gaveta ali na parte de baixo, que estava usando só para sustentar mesmo. Virei essa parte ao contrário dessa forma e coloquei a outra tábua grande, que tinha o mesmo tamanho da de baixo, ali por cima. Deixei alinhada ali dos dois lados e repeti o mesmo processo, usando o esquadro para deixar retinho e fixando 3 parafusos em cada lado, sempre furando antes de parafusar para não trincar a madeira. Na parte de trás desse móvel dá para perceber que as laterais ficam um pouquinho mais para frente, para poder encaixar esse fundo. Então esse fundo fica encaixado ali entre o tampo, a parte de baixo, e ele tampa as laterais. Então as laterais ficam ali encostadas na frente dele. Não sei se deu pra entender, mas dá pra ver aí. E aí, eu só desparafusei um pouquinho essa parte de cima pra poder encaixar, porque tava bem apertado. E pra fixar esse fundo, eu coloquei 2 parafusos em cada lado pra fixar eles nas laterais. E depois parafusei também ali na parte de cima pra ficar bem travado, colocando 3 parafusos. E essa parte da caixa ficou assim, não parece, mas ela ficou bem pesada porque MDF pesa, hein, gente? E aí eu separei ela, peguei aquela gaveta novamente para fazer os acabamentos. E para isso eu usei uma lixa mais fina mesmo, porque essa gaveta não tava quebrada nem nada, ela tava em boas condições. Então eu só fui lixando ali as bordinhas que estavam lascadas, porque além de eu ter encontrado na rua, ela ficou um tempo guardada, então ela precisava ali fazer um acabamentinho para ficar melhor. Então eu fui lixando essas bordinhas, depois passei um pano para retirar o pó e para retirar as marcas, as sujeiras, aquelas sujeiras que você passa com pano úmido e não sai. Eu umedeci um pouquinho o pano e coloquei umas gotinhas de Cif, aquele produto de limpeza, para poder retirar essas manchas que ficam. É assim que eu limpo, inclusive, os móveis brancos aqui de casa quando eles estão bem encardidos. E olha, isso não é uma publi não, gente, poderia ser mais, não é só uma dica mesmo, porque ao invés de usar lustramóveis, eu uso isso para retirar essas sujeiras que ficam na madeira branca, que a gente acha que tá riscado. Por exemplo, no meu armário da cozinha, um tempo atrás, eu vi que tava tudo riscado
de tanto ficar puxando as panelas. Eu achei que não saía mais, porque eu tentei passar veja, pano úmido e não saía de jeito nenhum. Então eu só passei um pouquinho de Cif com pano úmido e saiu na mesma hora. E eu percebi que era sujeira e não era uma marca que não ia sair mais, tipo um risco, sabe? Mas voltando aí pro passo a passo, como vocês podem ver, eu fui passando massa pra madeira nessas bordas da gaveta onde não tem fita de borda, que é o quê? Essa parte onde tá a madeira crua, que não tem aquela parte lisinha da mesma cor da gaveta, que é a parte branca, sabe? Então, se eu pintasse diretamente depois, sem passar essa massa diretamente na madeira, ia ficar com um aspecto áspero. Então, por isso que eu gosto de passar essa massa nas bordinhas, ou então colocar uma fita de borda. Como eu iria pintar, eu decidi passar a massa para madeira. Depois que secou muito bem essa massa, eu usei a lixa fininha novamente, só para alisar essas bordinhas aí, retirar a parte grossa e ficar certinho com acabamento legal, para depois sim vir pintando com a tinta chalk. E aí eu não usei nenhuma cor pronta, na verdade eu fui misturando uns tons de cores até chegar na cor que eu queria. Então, ao invés de pintar o móvel inteiro, a gaveta inteira, como eu sempre faço, dessa vez eu pintei apenas a parte da frente da gaveta e mais nada. Eu pintei só ela e essas bordinhas aí que eu tô fazendo, que eu tô pintando agora, em volta dela, que é a parte que vai ficar aparecendo também. E dessa vez eu tô usando o MDF que sobrou lá das tábuas que eu comprei pra fazer o armário da lavanderia, mas você pode usar sobras de um móvel velho, pode ser de MDF, MDP, pinos ou até mesmo de compensado, desde que tenha o tamanho necessário para cobrir a sua gaveta, assim como eu fiz. E aí isso vai depender também do tamanho da sua gaveta. Depois que a tinta secou muito bem, eu percebi que não era o tom que eu realmente queria. Então eu decidi misturar ali mais um pouco até chegar nesse tom de verde menta, verde bem clarinho, sabe? Porque ficou puxando para um tom de azul, que é uma cor linda também. Mas o que eu tava pensando é que era mais esse tom de verde que eu tô pintando aí agora. E aí você pode misturar vários tons de tinta para chegar no tom que você quer, se você não encontrar o tom certinho, assim como eu. Depois que a tinta secou muito bem, eu passei uma cera incolor para proteger essa tinta, ela durar mais e não ficar encardindo e sujando também. Eu acho muito mais prático assim, porque aí fica tipo uma película protetora nessa tinta, sabe? Aí dependendo do tom que você pintar, ele fica mais forte ainda a cor, sabe? Realça mais ainda. E ao invés de usar essa cera incolor, você pode passar um verniz incolor em spray, como eu já usei aqui em outros vídeos. E como eu achei que aqueles puxadores não combinavam mais, eu decidi usar dois modelos assim de ferro. Eu acho que é de ferro, eu não sei se é esse ou outro material, mas eu achei a cor muito bonita. Então, para fixar ele na madeira, eu peguei um pedaço de fita crepe, coloquei ele bem rente ali com a parte de cima do puxador, marquei onde terminava ali nas laterais e furei ali com a ponta do lápis onde tinha as marcações para encaixar os parafusos. E aí eu retirei essa fita crepe, posicionei em cima do furo que já tinha na minha gaveta para usar, para reaproveitar esse mesmo furo, e fui usando a régua para ver se estava bem retinho, para o meu puxador não ficar torto depois. E aí medi ali também na parte de baixo, para ter certeza que estava com a mesma medida, e fiz o mesmo processo do outro lado, usando o furo que já tinha do outro puxador. Depois foi só alargar os dois furos que já tinham, que estavam bem estreitos, e fazer os dois furos novos para colocar os puxadores. E aí eu retirei as fitas, coloquei os parafusos ali na parte de dentro, que geralmente já vem com os puxadores. Então foi só encaixar em cada furo para depois colocar os puxadores e vir parafusando na mão mesmo usando uma chave Phillips. Se estiver bem fácil para parafusar, eu vou parafusando usando essa chave, caso contrário eu aperto um pouquinho com a parafusadeira, tomando cuidado para não quebrar o parafuso, porque já aconteceu isso comigo várias vezes. Voltando agora para aquela caixa de MDF, chegou a hora de fazer os acabamentos nela. E para isso, ao invés de passar a massa para madeira nela,
eu decidi aplicar a fita de borda, porque eu não vou pintar. Então, eu fui passando a cola de contato em todas essas bordas escuras para fazer esse acabamento. E você encontra essa cola em tubinho ou até mesmo em latas, em lojas de materiais de construção. Aí passei também essa mesma cola nas fitas de borda, que são essas tiras brancas, que eu já cortei com os tamanhos um pouquinho maiores para poder colar certinho. E você encontra essas tiras em rolo na internet ou em lojas que vendem produtos para marcenaria. E como vocês sempre me perguntam onde eu compro essa fita de borda, eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu comprei lá e saiu muito mais barato. E para aplicar essa fita de borda não tem muito segredo, você passa uma camada de cola na fita, outra camada de cola aonde você vai aplicar a fita, que nesse caso é nessa borda escura, espera a cola dos dois secar de acordo com o tempo da embalagem e é só colocar a fita deixando sobrar ali as pontinhas para fazer o acabamento depois, como eu estou fazendo aí. Então, se a sua fita for bem mais grossa que essa borda onde você vai aplicar ela, você pode já cortar no tamanho certo ou deixar para cortar o excesso com o estilete depois. Mas eu já comprei ela mais ou menos no tamanho, então tive que fazer só um acabamentozinho e cortar essas sobras aí, igual eu tô fazendo agora. Então eu cortei um pedaço ali, fui cortando as pontinhas, coloquei outro pedaço. E é importante você passar um pedaço de madeira para pressionar essa fita, assim como eu tô fazendo aí, porque assim ela vai colar muito melhor. Não é só você colocar a fita, você tem que ir apertando a madeira assim, qualquer pedaço de madeira, só para ela pressionar e fixar melhor essa cola. Então eu passei a cola em cada um dos dois lugares, coloquei a fita, fui pressionando com a madeira, retirei os excessos com o estilete e fui passando uma lima para retirar as bordinhas que ficam ali na hora de fazer os acabamentos. Se você achar necessário, você pode ir passando, assim como eu estou fazendo agora. E pra falar a verdade, eu nem gosto de aplicar fita de borda. Eu tô fazendo aí pra mostrar pra vocês, mas na verdade quem geralmente faz aqui em casa é o Everton, porque essa parte chata sobra pra ele mesmo, coitado. E pra fixar essa gaveta dentro da caixa, eu comprei duas corrediças de acordo com o tamanho da minha gaveta. E eu não vou nem ensinar pra vocês como é que coloca isso, porque nem eu sei, porque eu acho muito chato, complicado. Então, essa daí também sobrou pro Everton, porque ele não é profissional nisso, mas quem acabou quebrando a cabeça para colocar foi ele. E ficou desse jeito, depois de um tempo tentando colocar, ficou assim. Para fazer os acabamentos ali, onde tinham os parafusos à mostra na parte de cima e na parte de baixo, eu usei esses tapa-furos, que eu também vou deixar o link de onde eu comprei aqui embaixo na descrição. Já falei, eu comprei um monte, porque eu sempre uso. E aí é só você destacar cada adesivo e tampar ali os parafusos, desde que seja esses tapa-furos com a mesma cor ali da sua madeira. Se for uma madeira marrom, você compra uma com o mesmo tom, ou se for branca, você compra fosco ou brilhante de acordo com a sua madeira, assim como eu fiz aí. E a minha penteadeira suspensa, reaproveitando uma gaveta que foi descartada, ficou assim. Mas, antes de colocar ela na parede, eu decidi decorar esse cantinho aí, porque eu achei que tava muito simples. Então, eu decidi fazer uma pintura em arco, que eu já mostrei aqui no canal, mas não ensinei o passo a passo. Então, para isso, eu fiz uma linha ali perto da janela, outra aí do outro lado, que é onde termina o arco. E eu fiz esse arco ali com a largura do meu móvel ali, da penteadeira inteira. E para desenhar o arco ali na parte de cima, eu amarrei um pedaço de barbante no lápis, fiz uma marcação bem no meio ali do arco, fiz uma linha reta e posicionei o barbante bem no meio. Aí não dá pra ver direito, porque eu estou na frente, eu não percebi isso. Mas aí eu segurei o barbante bem nessa linha do meio e com a outra mão eu fui riscando o arco de forma que ligasse uma linha na outra linha do lado direito, como estava, e o arco terminava ali na pontinha da linha do arco esquerdo. E aí, como eu achei que ficou mais quadrado esse cantinho ali de cada lado, eu apaguei um pouquinho e fui arredondando para ficar bem redondinho esse arco ali na hora que liga com essa linha reta aí do cantinho. Depois chegou a hora da pintura. Eu comecei pintando ali sem delimitar com a fita crepe, achei que tava mais difícil. Já fiz isso muitas vezes, mas eu decidi colocar uma fita crepe. Então eu fui colocando ela em cima da linha ali para poder delimitar e não ficar borrando, sabe? Fiz isso nas duas linhas ali dos dois lados.
E aí fui pintando com o pincel primeiro para poder facilitar depois e não borrar se eu pintasse diretamente com o rolinho. Na parte de cima eu optei por não delimitar usando a fita crepe, porque eu prefiro ir ali livremente, mas se você achar que vai ser difícil, que pode borrar, você vai cortando vários pedacinhos de fita crepe e delimitando justamente para não borrar. Depois de pintar essas bordinhas todas do arco, eu fui preenchendo toda a parte de dentro usando um rolinho. Eu usei um rolinho menor, mas se você preferir, pode usar um rolinho maior também. E para pintar esse arco, eu usei uma tinta de parede branca que eu tinha sobrando aqui em casa. E para chegar nesse tom de verde que é bem parecido com a cor do móvel, eu misturei corante de tinta de parede mesmo, que é conhecido como xadrez, nas cores, se eu não me engano, foi na cor ocre e na cor verde. Eu coloquei bastante verde e só umas gotas de ocre. Fui misturando ali até chegar ali na cor que eu queria. Para fixar essa penteadeira na parede, eu usei esses dois modelos de mão francesas, que são modelos diferentes, eu não sei o nome exato aqui, mas pode ser outro modelo também daqueles simples comuns. Para deixar essa penteadeira mais bonita, tinha que ter um espelho, né? E eu comprei esse modelo Adnet de 60 centímetros, usando um cashback que eu tinha de um site, então não gastei nada, mas eu já aproveitei e comprei outro igualzinho lá na Shopee para decorar o meu banheiro. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Coloquei alguns itens ali que eu costumo usar em cima da penteadeira. E esse puff que eu já ensinei a fazer aqui reaproveitando uma lata. E esse foi o resultado do meu cantinho, da minha penteadeira, que eu achei que ficou a coisa mais linda e delicada do mundo. Coloquei todos os pincéis que eu costumo usar ali em cima já, um potinho para colocar algodão, esse porta-bijuterias de unicórnio que é lindo, eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui embaixo também na descrição. E essa caixinha linda que eu recebi da Papelote que cabem várias coisinhas. E essa penteadeira parece pequena, mas essa gaveta é enorme, cabe tudo que eu preciso. Coloquei um monte de maquiagens, escova, chapinha, babyliss, secador e ainda sobrou espaço. Fala sério, se essa penteadeira ou esse cantinho não ficou lindo, gente. Eu tô apaixonada, faz tempo que eu tô pra mostrar isso pra vocês, que eu tô escondendo esse segredo, querendo contar, porque eu já fiz aí no final do ano, acho que já tem uns 2 meses, e ficou a coisa mais linda. Aí eu fixei essa penteadeira na parede por falta de espaço, mas se você não quiser colocar na parede, você pode comprar os pés palitos e parafusar embaixo e colocar ela no chão. Eu vou deixar o link deles também aqui embaixo na descrição. Agora me conta aí o que você achou dessa ideia e se você usaria na sua casa também. Faz muito tempo que eu tô querendo fazer essa penteadeira, essa gaveta tá guardada aqui, ó, desde o ano passado, quando eu fiz uma outra ideia pra cozinha, reaproveitando uma gaveta, mas eu fui só protelando, empurrando com a barriga, só agora eu consegui fazer porque eu dependia de outras coisas pra poder fazer esse projeto. E é isso, eu adorei porque agora eu tenho um cantinho só meu pra guardar as coisas que eu preciso, secador, chapinha, cosméticos e tudo mais, que já tava tudo entulhado dentro do guarda-roupa. E dá pra guardar tudo isso porque essa gaveta que eu usei era grande, mas você pode fazer usando uma gaveta menor também, aí você pode adaptar que também dá certo do mesmo jeito. Se vocês tiverem sugestões de materiais ou ideias que vocês querem que eu faça aqui, já vão me contando aqui embaixo nos comentários, porque eu tô sempre lendo e fazendo várias ideias que vocês estão me pedindo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês e fui, tchau, até a próxima!